Apple sempre foi sinônimo de inovação, tecnologia e desejo. Mas o que poucos sabem é que, por trás do brilho metálico de seus dispositivos, existem histórias sombrias, rumores assustadores e relatos que fazem até os mais céticos questionarem se há algo além da genialidade por trás da marca. Desde sua fundação em 1976, a empresa passou por momentos que parecem retirados de um filme de terror. O primeiro logo da Apple, que retratava Isaac Newton sob uma macieira, rapidamente foi substituído pela icônica maçã mordida. E alguns teóricos afirmam que esse detalhe esconde um significado oculto. Seria uma referência ao fruto proibido do Éden, um tributo enigmático a Alan Turing, o matemático que morreu após ingerir uma maçã envenenada, ou algo ainda mais macabro. Nos corredores de Cupertino, funcionários relatam uma cultura de trabalho exaustiva e, às vezes, cruel. Ex-colaboradores afirmam que a pressão dentro da empresa beira o insuportável, e alguns relatam eventos inexplicáveis em escritórios e laboratórios de pesquisa. Luzes que piscam sem motivo, sussurros nos corredores vazios, e até mesmo a sensação de serem observados por algo invisível. Mas os relatos mais aterrorizantes vêm de dentro das fábricas que produzem os dispositivos. O que acontece nessas linhas de montagem pode fazer você olhar para o seu iPhone de uma forma completamente diferente. Nas fábricas da Foxconn, onde milhões de iPhones são montados, a linha entre realidade e pesadelo parece se desfazer. Os funcionários, submetidos a condições exaustivas, passaram a relatar eventos estranhos que desafiam qualquer explicação lógica. Em 2010, uma onda de suicídios atingiu a unidade da Foxconn, na China. Mais de uma dúzia de trabalhadores tirou a própria vida em circunstâncias perturbadoras, levando a empresa a instalar redes nos prédios para impedir novos casos. O motivo oficial? Excesso de trabalho e pressão psicológica. Mas os funcionários falam de algo pior. Há quem jure ouvir murmúrios em dialetos desconhecidos ecoando pelos corredores à noite. Outros relatam sombras que se movem entre as máquinas, como se antigos operários ainda estivessem lá, presos entre este mundo e o próximo. Em um relato de arrepiar, um ex-funcionário afirmou que, em determinada noite, viu uma colega trabalhando sozinha, a cabeça baixa e os dedos ágeis montando dispositivos. Ao se aproximar para falar com ela, sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Quando tocou seu ombro, a figura desapareceu no ar, deixando apenas uma pilha de peças inacabadas sobre a mesa. Relatos como esse são tratados como lendas urbanas, mas há quem acredite que a energia de tanto sofrimento tenha deixado cicatrizes invisíveis dentro dessas fábricas. Afinal, até onde vai o preço da tecnologia? Se você já teve a sensação de que seu iPhone age sozinho, talvez não seja apenas sua imaginação. Ao longo dos anos, usuários relataram eventos bizarros envolvendo seus dispositivos, desde ligações misteriosas até mensagens enviadas sem explicação. Em fóruns da internet, há histórias sobre iPhones que ligam para contatos aleatórios no meio da noite, mesmo estando desligados. Outros afirmam ouvir ruídos estranhos ao colocar o celular no viva voz, como sussurros ou estática, mesmo quando ninguém está do outro lado da linha. Mas talvez o caso mais assustador tenha sido o de um desenvolvedor anônimo que trabalhou em uma versão beta do iOS. Segundo ele, havia um bug estranho que fazia o assistente de voz, a Siri, ativar sozinha e dizer frases que não estavam programadas. Ela dizia coisas como "não olhe para trás" ou "ele está vindo", contou em um fórum que foi deletado dias depois. Outro caso bizarro aconteceu com um homem que comprou um iPhone usado. Ele afirmou que, ao restaurar o celular, encontrou fotos e vídeos que não pertenciam ao antigo dono, mas sim a alguém desconhecido. Uma mulher que parecia assustada, como se estivesse sendo observada. No dia seguinte, as imagens sumiram sem explicação. Seriam apenas falhas no sistema ou algo mais? Afinal, se a tecnologia é capaz de captar frequências invisíveis ao olho humano, quem garante que ela não esteja registrando algo que não deveríamos ver? Desde os primeiros computadores Macintosh até os modernos iPhones, rumores persistem sobre códigos ocultos nos sistemas da Apple. Alguns desenvolvedores afirmam que certas sequências de comandos podem ativar funções estranhas, algumas que sequer deveriam existir.
Um ex-engenheiro da empresa, que pediu para permanecer anônimo, revelou que, durante testes internos, um dispositivo começou a exibir mensagens criptografadas na tela. Parecia um código sem sentido, mas quando deciframos, encontramos trechos de textos antigos, como se fossem fragmentos de conversas de pessoas que nunca estiveram ali. Contou. O caso foi abafado rapidamente, mas ele garante que há algo oculto no sistema, algo que não deveria estar lá. Outro caso envolve o misterioso modo espectro, um suposto bug encontrado no iOS que, quando ativado por acidente, fazia a câmera capturar imagens que não estavam realmente no ambiente. Um usuário do Reddit relatou que seu iPhone, ao ser desbloqueado à noite, mostrou o reflexo de uma figura encapuzada atrás dele, mesmo estando sozinho em casa. Quando tentou repetir a ação, a imagem nunca mais apareceu, mas ele garante que não foi um erro visual. Seriam apenas falhas no software ou sinais de algo mais obscuro dentro da programação da Apple? Talvez a tecnologia tenha ido longe demais, captando coisas que deveriam permanecer ocultas. Entre os relatos mais aterrorizantes envolvendo a Apple, um dos mais sinistros envolve ligações fantasma. Usuários relataram receber chamadas de números desconhecidos, sempre com o mesmo padrão. Quando atendiam, só ouviam silêncio, seguido por um leve som de estática. Mas o mais perturbador, em alguns casos, quando checavam o histórico, os números simplesmente não existiam. Em um caso registrado no fórum MacRumors, um homem afirmou ter recebido uma ligação às 3 horas da manhã de um contato salvo como "eu". Ao atender, ouviu a própria voz, sussurrando palavras indecifráveis. Desesperado, ele tentou rastrear a origem da chamada, mas não encontrou vestígios. Apaguei o número, mas na noite seguinte a ligação voltou, e dessa vez, a voz disse meu nome. Funcionários da Apple já foram questionados sobre esses casos, mas as respostas sempre seguem o mesmo padrão. Provavelmente são falhas no sistema, ou erros de sincronização com a nuvem. Mas há quem acredite que algo muito mais sombrio está por trás disso. No Reddit, um usuário chamado ShadowEcho93 postou algo que deixou a comunidade em polvorosa. Estava sozinho em casa de madrugada, quando ouvi um som vindo do meu celular. Era como um sussurro, mas baixo demais para entender. Peguei o iPhone e, ao desbloquear, a tela piscou por um instante. Vi meu próprio reflexo na câmera frontal. Mas tinha algo atrás de mim. Algo que não estava lá antes. O post foi excluído minutos depois, mas não antes de ser compartilhado por centenas de pessoas. Alguns tentaram rastrear o usuário, mas seu perfil foi apagado sem explicação. Um caso ainda mais estranho veio de uma mulher em Nova York, identificada apenas como Melissa. Ela relatou à imprensa local que, desde a última atualização do iOS, seu iPhone começava a falar sozinho às 2 horas da manhã. Primeiro, apenas ruídos estáticos. Depois, uma voz infantil que dizia: "Você me deixou aqui. Você esqueceu de mim." Melissa não entendia. Ela morava sozinha, sem filhos. No dia seguinte, ao revisar os áudios gravados pelo celular, encontrou algo impossível: uma gravação de sua própria voz respondendo. Mas ela jurava que nunca tinha dito nada. Especialistas em tecnologia começaram a investigar e encontraram algo alarmante: um misterioso processo rodando nos bastidores dos iPhones afetados, chamado Echo 1.4. O problema? Esse processo não existia em nenhuma documentação oficial da Apple. Quando tentavam desativá-lo, os celulares travavam ou apagavam arquivos aleatórios. Alguns usuários até relataram que seus aparelhos faziam chamadas sozinhos para números desconhecidos, e quem atendeu do outro lado descreveu ouvir apenas respirações pesadas, como se alguém estivesse ouvindo, esperando. A Apple nunca comentou o caso. Os relatos foram desaparecendo da internet. Alguns dos usuários mais ativos nos fóruns sumiram sem deixar rastro. Mas para aqueles que ainda ouvem a voz, um padrão começou a emergir. Ela não apenas sussurra, ela aprende. Ela repete palavras ditas no dia anterior. Ela começa a falar com a entonação de quem está ouvindo. E quando você finalmente entende o que ela diz, já é tarde demais. No final das contas, a Apple pode ter revolucionado a tecnologia, mas a que custo? Entre fábricas assombradas, softwares imprevisíveis e códigos enigmáticos,
Talvez os dispositivos que usamos todos os dias sejam mais do que simples máquinas. E se eles estiverem ouvindo? Agora eu te pergunto, você já teve alguma experiência estranha com seu celular? Alguma vez sentiu que ele estava te observando? Deixe seu relato nos comentários e compartilhe essa história para que mais pessoas saibam o que realmente pode estar por trás da maçã mordida.